Boa noite, Marcos. Boa noite, professora. Beleza. Fala para a galera que já começou. Comecei um pouquinho atrasada hoje. Tá ok, professora, eu vou avisar. Eu tô chegando em casa também do trabalho, tô no trânsito dirigindo. Mas vou já avisar no Beleza. grupo. Tá bom, avisa lá que a gente já tá aqui. Ok. Daqui a um minuto a gente começa, tá, gente? Boa noite, Isabela. Boa noite, Jefferson, Ingrid. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Ingrid. Kelly. Boa noite, professora. Boa noite. Bora lá, gente? Então vamos dar continuidade aqui na nossa enfermagem pediátrica. A gente vai iniciar o atendimento à criança, né? A entrevista, coletar os dados da criança, coletar a história pregressa, a história familiar, a história atual, aprender a fazer o exame físico da criança. Boa noite, Ju. Essa aula eu já mandei por e-mail de vocês, tá? Eu mandei para a Karine hoje a aula passada e mandei essa aula já todinha para você. Essa aula é bem grande, provavelmente a gente vai ter que dar ela de 2 vezes, tá? Durante 2 dias, ou melhor. Então é uma aula bem extensa, ela tem... Deixa eu ver quantos slides. Só 113. Então, porque todo exame físico da criança, é tudo que a gente tem que procurar ver na criança, né? Na hora que a gente estiver abordando a criança numa entrevista no exame físico. Deixa eu ver quem quer entrar aqui. A Leidiane e o senhor Fernandes. Então, simbora nós admitir meninos aqui. Boa noite e a gente vai começar, tá bom? Então, bora lá, gente. A gente já falou da criança, a gente já falou das leis que amparam a criança, a gente já falou... Bruno nem tanto, né? Só admitir as meninas aqui, a Bruno e o Rodrigo. E agora a gente vai falar da entrevista, aquela entrevista que a gente fala que tem que fazer, nada mais é que abordagem, na hora que a gente chega com a criança, que a gente vai coletar a identificação da criança, a história pregressa, a história, o histórico de vacina, histórico familiar, para depois fazer o exame físico, né?
Normalmente essas informações a gente não pega da criança, a gente vai pegar com os pais. E quando as crianças são maiores, elas passam alguma informação, mas são bem menos. Normalmente são os pais que dão essas informações, tá? Então vamos lá. Tá todo mundo aí? A anamnese da criança, não tem como a gente prestar um atendimento à criança sem fazê-la, né? É de suma importância em pediatria. Ela fala muito sobre o estado da criança, né? Geralmente, como eu falei para vocês, é feita com o responsável desta, né? Dessa criança. É importante observar o estado psíquico e o comportamento da pessoa que está fornecendo essas informações. Às vezes a mãe, como eu falei para vocês, às vezes a gente atende mães totalmente transtornadas, às vezes vão até drogadas para fazer atendimento com a criança. Então é importante você observar, né? A gente precisa fazer uma anamnese, fazer uma entrevista, fazer um exame físico, mas pautado, observando o que é verdade e o que não é, né? A mãe vai te falar várias coisas. A gente vai ver durante aqui os slides, que a gente precisa avaliar bem o que a mãe fala, o que é verdade, o que é superestimado, né? Muitas vezes a mãe superestima, ela tenta conduzir a tua linha de pensamento, é importante a gente ficar atento para isso. Verificar a veracidade dos relatos a todo instante, para que não haja interferência na autenticidade dos fatos. É como eu falei para vocês, a mãe às vezes ela tenta conduzir, né? Não, ele está com muita febre. Aí você já fica esperto por muita febre dela, aí daqui a pouco tu pergunta de novo, quantas vezes ela teve, qual foi a temperatura? Como ela não é perita, né, em mentir fatos, no momento você chega na veracidade do que realmente está acontecendo. Boa noite, Maureen, seja bem-vinda. Evitar artimanhas comumente utilizadas para ter consentimento da criança para realizar exame. Tipo, a enfermeira vai ficar com raiva de você se você não deixar colocar um termômetro, né? Não deixar escutar. Ou a mãe fala, olha, eu vou te bater se você não deixar. Não, evita essas coisas, né? Vou te colocar de castigo se você não deixar examinar. Tem que evitar e tem que parar. A mãe começar a ter esse tipo de conduta, de atitude, no momento da entrevista, você interfere imediatamente e você desmistifica isso da cabeça da criança. Não, meu amor, você não vai ficar de castigo, você vai ficar quietinha, porque não dói. Sempre explicando a verdade para a criança, é bem melhor do que forçar a criança com esse tipo de artimanhas, né? Então, a anamnese da criança, ela é subdividida em identificação, o que é que tem na identificação da criança? Quando você começa a coletar informações da criança, primeiro você tem que pegar o nome completo da criança, né? Idade, sexo, etnia, nacionalidade, residência, endereço atual e a ocupação, né? Tudo isso, gente, é importante. Só isso aqui não é importante. Idade. A gente sabe que tem algumas patologias que são mais predominantes numa idade e menos em outra, não é verdade? Mateus. Boa noite, Mateus. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer umas perguntas. Galera que está presente sorridente aqui, tá? Então, boa noite. Então, a idade é muito importante, né? Sexo da criança, a gente sabe que tem algumas
algumas patologias que são mais comuns no sexo, no sexo feminino, outras mais no sexo masculino, por exemplo, infecção urinária. Infecção urinária do trato urinário é mais comum no sexo feminino, né? Pela anatomia ali da uretra, da vagina, é bem mais comum, principalmente quando a criança é pequena, né? Que depende da mãe para limpar, ou então que já começa a fazer a sua higiene sozinha, ainda não sabe, aí puxa da região perianal para a região ali da vulva, né? E acaba evoluindo com infecção trato urinário. Isso é muito comum, tá? Os meninos menos, o meato uretral do menino é bem mais protegido do que o da menina, não é verdade? Já a hemofilia é algo bem mais presente nos homens do que nas mulheres. Se assim não fosse, né, as mulheres na primeira menstruação sangrariam, correriam mais riscos do que os homens em toda a menstruação que ela fizesse, né? Graças a Deus. Boa noite, Karine. Até agora nós somos 15. A prova está chegando, né? Dia 21 a nossa prova, não é verdade? Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Vocês estão na reta final. Tá? Sentindo algumas faltas aqui, Karine. Aí vamos lá, a pessoa está chegando. Etnia, né? Algumas doenças são mais prevalentes em pessoas negros, outras são mais prevalentes em pessoas brancas, né? Osteoporose é mais prevalente em pessoas brancas. Já a hipertensão e a insuficiência renal é mais prevalente nas pessoas negras. Deixa eu ver quem está aqui. A Márcia. Rodrigo já saiu de novo? Marcelena. E a Cíntia Cardoso. É que eu tenho que botar todo mundo para dentro, gente. Entra a Cíntia, entra o Rodrigo de novo, entra a Marcelena, ingressando. Esse é o primeiro slide, professor. Oi? Quem é que está falando? Karine, esse é o primeiro slide? Não, esse não é o primeiro slide. Esse já deve ser o terceiro. José Luiz. Notando aqui a galera que está presente com a gente. É importante a gente prestigiar. Liliane. Graças a Deus, todo mundo vindo. Feliz agora. Vamos lá. A nacionalidade, né? Crianças, às vezes, crianças, por exemplo, de países subdesenvolvidos, têm mais problemas com doenças infecto-contagiosas, doenças trato gastrointestinal, né? Já as crianças de países mais, vamos dizer, mais frios, né? E mais desenvolvidos, às vezes têm mais problemas com alergias, com problemas respiratórios, tá? Residência, o endereço. Será que é importante o endereço? É importante. Sim. Uma pessoa que mora numa área sem saneamento nenhum, chega com problema de diarreia, né? Você vai saber mais ou menos qual é o grande problema dela, né? Se a pessoa chega de uma área que é cheia de alagada, ela mora num palafita, né? Aquelas casas que são... E ela chega tendo febre. Você vai pensar em dengue, você vai pensar em chikungunya, né? A pessoa vem, olha, eu moro numa invasão, estão desmatando. Aí a mãe diz que aquela pessoa tem febre todo dia. Você vai pensar numa malária, né? Área de desmatamento. Então, o local onde a pessoa mora te fala muito. É importante esse tipo de informação. E ocupação, mas a criança não trabalha. Nem sempre, né? Às vezes a criança estuda, de noite, trabalha no sinal, limpa engraxa o sapato, trabalha de office boy, lógico, informalmente, né? Mas trabalha no sinal, porque para elas aquilo é um trabalho. A Marcelena está entrando, ela não está conseguindo ficar na reunião, não? Deixa eu ver aqui rapidinho. Márcia e Simone. Deixa eu admitir elas de novo aqui. Vamos lá.
Alguma pergunta sobre esse slide, gente? Todo mundo compreendeu a parte da identificação, porque é muito importante para a nossa anamnese? Beleza, então. Aí a gente vem, depois da identificação do paciente, a gente pergunta por que ele está ali. Qual é a queixa principal daquele paciente, né? Então, a gente vai assinalar todas as queixas relatadas pelo informante, que muitas vezes vai ser a mãe, o pai, né? E quando forem utilizados termos regionalizados, ou gírias, né? É muito comum da parte cultural da pessoa, a gente tem que escrever e colocar como a pessoa pronunciou e colocar entre parênteses, tá? Quando a gente fala de queixa principal em uma evolução de enfermagem, a gente vai colocar qual é a queixa principal dessa paciente. Olha, meu filho está desistindo toda hora. Aí a gente coloca o termo desistir entre parênteses, que a gente sabe que isso é um termo utilizado no interior, que é evacuar. Então, a criança está evacuando toda hora, ela não sabe falar esse termo. Esse é o termo técnico. Ela vai dizer, desistir, estou com uma gastura. Ela está dizendo que está com uma gastura no estômago. Eu não posso, no local lá da minha queixa principal, da minha anamnese da minha criança, e nem de adulto, mudar o termo que ela utilizou. Se a mãe falou, ou o paciente falou que está com uma gastura no estômago, na queixa principal a gente vai escrever como ela pronunciou. Apesar de que não é o termo técnico correto, a gente coloca entre parênteses, tá? Então, segundo mãe, criança apresenta mormaço nos intestinos. Está com mormaço nos intestinos há uma semana. Mormaço nos intestinos é diarreia, tá? É dor dor abdominal com diarreia. Isso é mormaço dos intestinos, né? Eles falam muito no interior. Então, sempre lembrem, na queixa principal, a gente escreve como o paciente relata, tá? É importante colocar como o paciente relata. Alguma dúvida aqui na queixa principal? A gente coloca como ele relata, professor, a gente coloca como ele relata e ao lado coloca o termo técnico? Não, você coloca... Quando vocês vão fazer a evolução de vocês, normalmente quando eu dava aula assim na parte de clínica médica, né, normalmente o aluno estava muito cru nessa parte de evolução, a gente sempre divide assim, o que o paciente fala, que a gente chama de a primeira parte, o que o paciente relata, que a gente chama de evolução subjetiva. Por que subjetiva? Porque nem tudo que ele fala é verdade, tá? Deixa eu só colocar duas pessoas para dentro aqui, galera, que vocês vão perder uma coisa que é importante, tá? A Simone já saiu de novo. Lá vem a Luana e a Simone. Bora lá. Vamos lá. Então, a gente divide em três partes a evolução. A primeira, que a gente chama de evolução subjetiva, tá? O que o paciente te fala. Aí você fala, paciente relata que durante toda a noite apresentou vários episódios de diarreia. Como ele te falou, eu fiz diarreia a noite inteira, tá? Relata que apresentou dor de cabeça. Você sabe que o termo técnico é cefaleia, mas você vai anotar como ele te falou. Fala muitos episódios de diarreia, e tu coloca entre parênteses, 3 vezes. Apesar de que você sabe que diarreia não é consistência, é frequência das evacuações. Mais de 3 vezes em 24 horas, a gente pode relatar uma diarreia, tá? Então, se o paciente faz cocô líquido uma vez só, isso não é diarreia. Diarreia é frequência. Mais de 3 vezes em 24 horas, tá bom? Então, voltando para a evolução. Primeira evolução, a gente chama de evolução subjetiva, porque é o que o paciente fala. E nessa evolução subjetiva, quando você está fazendo a sua evolução de enfermagem lá no prontuário do paciente, você vai colocar como ele te informou. A segunda parte da evolução é a evolução objetiva. O que é isso? Nada mais é que o exame físico. Então, depois que tu relata tudo que o paciente falou para ti, você vai colocar o seu exame físico. Aí você coloca a segunda evolução objetiva. Ao exame físico, observou-se paciente hipocorada, tal, desidratada, turgor diminuído, e aí vai.
ausculta pulmonar tal, percussão abdominal, hipertimpânica, aí vai, entendeu? Ausculta pulmonar, ruídos hidroaéreos aumentados, tudo tem a ver aí com diarreia, entendeu? Então, a evolução subjetiva é o que ele te fala, pode ser verdade ou não. Segunda parte, evolução objetiva. A evolução objetiva é verdade, foi evidenciada pelo exame físico que você fez. E a terceira parte são os sinais vitais do paciente. Então, quando você fala da queixa principal, que essa é a evolução subjetiva, é anotar o que o paciente te fala, a queixa do paciente, como ela fala, tá bom? Na hora que tu for fazer a outra parte do exame físico, você vai confirmar ou não essa queixa que a mãe te falou na queixa principal, tá bom? Deixa eu admitir aqui o Neto. Quem é o BR? O Brasil? Bora lá. Simbora nós. Vocês entenderam aqui, né? A queixa principal, né? Sim. Tá bom, então. Quer dúvida, gente? Perguntem, tá? Isso aqui é a alma. A gente compreendendo que a gente tem que buscar. Eu tirei isso aqui do processo de enfermagem, do SAI, da Pediatria da Santa Casa. Então, assim, a Pediatria da Santa Casa é bem organizada, institucionalizada. Então, e os livros dizem isso, só que eu peguei tudo que eles pedem ali no livro, ali no SAI e do histórico da Santa Casa. Aí tem história atual, história da criança, tudinho. Isso é muito importante, tá? A gente não pode... Oi, Inês, fala. Professora? Oi, Ingrid. Oi. Só que o Inês, Ingrid, oi. E se a gente não entender o que a pessoa está falando, tipo, como desistir, tu né? pode Uma coisa perguntar, assim. por exemplo. Tu pode perguntar, né? Lógico, logo no início ela vai falar assim mesmo. Eu estou desistindo direto. Aí tu fala, perdão, mas o que é desistir? Aí ela vai dizer, fazer cocô. Você coloca entre parênteses uma palavra que ela utilizou, mas aí se tu não souber, lógico que tu pode perguntar. Perdão, não compreendi. Você falou que você está desistindo direto. O que é desistir? Pergunta. Entendeu? Pergunta. Mas se você já souber, e quando ela te explicar, você coloca como ela falou, tá? Você não vai colocar, paciente relata que fez cocô várias vezes, desistiu. Aí depois você coloca, lá no teu exame físico, apresentou 3 evacuações durante a manhã, depende do que tu observar, tá bom? Esse BR não está conseguindo entrar. Alguém sabe quem é o BR? Ele está saindo toda hora e entrando. Vamos lá. BR daqui a pouco se identifica. Simbora nós. História atual da doença. Então, depois que ela te relatou por que ela está ali, por que ela está internada, né? A queixa principal dela, então ela vai falar um pouco sobre a doença, tá? Então, a história atual, lógico, é um item de grande importância para o enfermeiro, né? E ele vai, aumentar, ele vai questionar sobre os dados que ela falou ele veio para cá porque ele está desistindo várias vezes por dia. E você vai continuar. Esse é o problema principal da criança, é por isso que ela está ali. Quantas vezes? Foi desde quando? Desde quando começou? Você vai perguntar. Quando foi o início? Quando ele começou a fazer cocô mole? Né? Depois do primeiro dia, ele apresentou vômito? Como foi que evoluiu? Né? Indagar quais são as medicações que já foram utilizadas, principalmente antibióticos. Tem mãe que fala assim mesmo. Meu filho está uma semana apresentando tosse, febre, a febre passou um pouco. A senhora já deu uma coisa? Ela fala logo para ti. Eu fui na farmácia, o farmacêutico prescreveu Bactrim. Bactrim, mano. Não faz nem cócega mais. Prescreveu Bactrim para ele. Aí ele vai passar um pouco da febre, mas aí tu junta, ó. A criança está tossindo há uma semana, 7 dias. Apresentou febre nos 3 primeiros dias, aí foi... Quando que a senhora entrou com o Bactrim? No 3º dia. Aí no 4º, a febre passou um pouco.
mas a criança continua com tosse, tu faz uma ausculta pulmonar, o pulmãozinho dela tá cheio, né? Então, deu uma melhorada, uma mascarada, aquele antibiótico, mas você dá uma olhada, por exemplo, se for uma criança internada, dá uma olhada no exame, a criança não está melhorando laboratorialmente. Então, é importante você coletar que tipo de medicações que ela já usou naquela doença atual, né? Ah, eu já utilizei isso, eu usei Mastruz, eu dei, o farmacêutico passou para mim a Broxol, o farmacêutico, mano, ali de periferia é médico, passa tudo, né? E elas compram mesmo. Quando é uma coisa simples, às vezes eles conseguem dar jeito, mas quando é um problema sério, uma pneumonia, às vezes eles atrapalham, passando medicação que já não faz nem cócega na criança, tá? Exames complementares realizados e seus resultados. Já fez algum exame, né? A senhora, eu corri rapidinho, ele estava doente, aí eu fiz o hemograma lá no laboratório ali da esquina. Tá aqui o exame. Então, tudo é importante. Tudo que tem sobre essa doença, o quadro atual da criança é importante, tá bom? História patológica pregressa. O que a criança já teve? Oi, Esse pode BR falar. eu acho que é a Aline Brasil, ela quer entrar. Ela quer entrar? Peraí, deixa eu colocar ela. Ela tá dentro? Vamos ver se ela entrou. A gente vai começar? Tá. Bora lá. Professora, Oi. é que eu entrei falar. agora na aula, não peguei os seus primeiros slides, então não estou conseguindo me situar na aula. O tema é avaliação da criança hospitalizada, né? Na realidade é a anamnese da criança. A gente vai começar quando a gente chega. Quando chega na pediatria, uma paciente acabou de internar, tu vai começar a fazer o quê? Tu vai fazer a anamnese da criança, identificação. Depois da identificação, a gente já viu por que cada item daquele que a gente viu na identificação é importante. Aí depois disso, a gente vai ver a queixa principal, né? A queixa principal é importante a gente registrar como o relator, no caso a mãe ou o pai, vai te falar. Depois a gente vai ver, vai expandir um pouco essa queixa principal e vai buscar mais itens importantes, mais detalhes sobre a doença atual da criança, tá? E agora a gente está na história pregressa da paciente, da criança. Aí, essa parte que a senhora falou sobre medicação, quais já foram utilizadas, Isso, as doses. tudo sobre a história atual. Antes dela internar? Isso que eu estou dando para vocês é uma anamnese de uma criança. Se uma criança está internando lá com você, ou se você chega na tua pediatria e tu queres fazer um histórico da criança, tem que fazer o histórico de uma criança, tu vai precisar coletar essas informações. Isso é uma entrevista muito bem feita, muito bem estruturada que eu estou passando para vocês, entendeu? É lógico que a gente vai fazer isso de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais objetiva. Quando tu chega lá na tua enfermaria, qualquer que seja, isso aqui eu estou dando de pediatria, mas você pode ter isso como base para qualquer evolução de qualquer paciente internado, tá? Tu chega lá, tu sabe que do teu paciente, ele evoluiu com insuficiência renal aguda. Então, quando tu chegar lá, por que a senhora veio para cá? Porque meu filho começou a parar de urinar. Então, essa é a queixa principal dela. Tá urinando bem pouquinho escuro. Aí a história atual, desde quando, o que a senhora já fez, o que a senhora deu para ele, ele tomava alguma medicação que pode ter sido tóxica para o rim, ele é diabético, ele tem alguma feridinha no corpo, a gente vai ver na aula de dermatologia, né, de afecções da pele da criança, que uma das causas de insuficiência renal na criança é a glomerulonefrite pós-estreptocóxica. A criança faz aquelas bolhas de pus, piodermite, aí a mãe não trata direito, aquele pus que está só na pele cai na corrente sanguínea, se dissemina
pelo sangue e vai, fazer uma infecção lá no rim. E aí faz uma glomerulonefrite, a criança para de urinar, simplesmente. Aí tem que entrar com antibiótico fortíssimo, né? Muitas vezes, quem sabe, imediatamente tem que fazer uma hemodiálise, até o antibiótico fazer efeito, porque a criança já está com aquela glomerulonefrite. Então, essa história atual que tu vai coletar da criança vai fazer tu chegar, depois que tu coletar a história pregressa, a história familiar, a história vacinal da criança, que tu fizer o teu exame físico, vai fazer tu fazer uma assistência de enfermagem, que tu organize diagnósticos e prestações de enfermagem de alta qualidade, entendeu? Tudo que você coletar sobre a criança é importante. Outra coisa, professora, eu queria perguntar, que a senhora falou sobre, na evolução, né, a gente colocar o que for relatado, tipo, sem ser usado termo técnico. Aí eu queria saber o porquê, porque falam que a gente tem que usar o termo técnico quando for se dirigir a, tipo, outro profissional ler depois a evolução. Aí por que não é para colocar o termo técnico e sim o que a paciente relatar, da forma que ela relatar? Toda vez que quando você vai fazer uma evolução de enfermagem por escrita, assim, direta, que você tem linhas, que não tem nada estruturado, tipo assim, queixa principal, 2 pontos. História anterior, 2 pontos. História pregressa, 2 pontos. Quando você vai fazer uma evolução de enfermagem por extenso, assim, você vai dividir a evolução em 3 partes. Você chega com o paciente, você vê as queixas dele. Essas queixas, tu vais colocar aqui como ele fala. Porque é a parte subjetiva da tua evolução. Recebi paciente relatando que apresentou dor de cabeça durante toda a noite. Ele te falou cefaleia? Não. Foi assim que ele falou? Eu apresentei cefaleia a noite inteira, uma cefalgia a noite inteira. Foi assim que ele te falou? Não. Se não foi assim, na evolução subjetiva, quando você recebe qualquer paciente de UTI, de clínica médica, de clínica cirúrgica, pediatria, qualquer paciente, você vai dividir essa evolução em 3 vezes. Leva isso para a vida de vocês. Eu faço assim, eu aprendi e é uma forma organizada de você colocar seus pensamentos numa evolução livre, que a gente chama. A primeira você divide em 3 partes da evolução. O que o paciente fala, o que você vê e os sinais vitais. O que o paciente te fala é a primeira evolução que a gente chama de evolução subjetiva. Porque pode ser verdade ou não. O paciente ali está num ambiente estressor. Ele pode estar superestimando o que ele sentiu. Ele pode estar aumentando, ele pode estar diminuindo com medo de tu passar alguma coisa. Depois que tu coleta as informações dele, que é a evolução subjetiva, você vai para o que você vê, o exame físico. Essa é a evolução objetiva, porque o que você vê não tem nada mascarado. A ausculta pulmonar foi o que você ouviu. A tua percussão foi o que você ouviu. A tua palpação foi o que você sentiu. As medidas que você coletou é o que você viu. Aquilo ali é. Quando você palpou, ele disse, eu tô com muita dor abdominal, muita dor. Essa é o que ele te fala. É verdade? Pode até ser. Mas é subjetivo? É subjetivo. Então, recebi paciente relatando que apresentou durante toda a noite muita dor abdominal. Se ela te falou assim, é assim que você vai colocar. E muita dor de cabeça. Ao exame... Aí, olha, terminei minha evolução. É objetivo? Objetivo. Foi o que ela te relatou. Você vai falar como ela fala. Essa é a evolução subjetiva. A queixa do paciente é o que ele te fala, gente. Você tem que colocar, se for uma palavra que não tem a ver, é regionalizada, coloca entre
Parou aí pra vocês? Parou. Parou. Tá sem áudio. Parou. Parou pra mim também. Beleza. No calor da emoção, né? Parou tudo! Parou. Acho que o problema é lá. Porque alguns estão com dificuldade de entrar, né? Acho que o problema é lá. Acho que... Quem ficou com o controle? Internet lá. Eu também acho. Matheus, tenta avisar ela. Oi, Aline. Tenta avisar ela, tem como? Tem, já tô tentando fazer isso. Relaxa, relaxa, relaxa.